solo queremos que seja, digamos, um organismo vivo, digamos assim, e se não houver comida para estes organismos, micro-organismos e organismos, não temos também depois o resto que pretendemos para as plantas, porque, como disse ainda há pouco, os micro-organismos vão alimentar-se da matéria orgânica e é essa matéria orgânica que eles transformam em minerais, porque as plantas só absorvem minerais, não absorvem, digamos, nutrientes em matéria orgânica, portanto, tem que ser transformado em minerais, como já vem no adubo, não é? Portanto, ou seja, o que os micro-organismos fazem é pegar na matéria orgânica que existe no solo e transformá-la em minerais como se fossem adubo, e as plantas absorvem diretamente do solo essa quantidade de minerais que pode ser, em alguns casos, até quase próximo daquilo que é as suas necessidades. A escolha dessas práticas tem que ir de encontro àquilo, digamos, que são os objetivos do agricultor e também minimizar, digamos, aquilo que são os impactos ambientais, sabendo sempre que o maior cuidador do ambiente e o maior interessado para que o ambiente seja preservado é claramente o agricultor, e que sem a agricultura também não podemos ter, digamos, uma conservação ambiental. É de extrema importância o facto de ser no campo, permite a proximidade mais próxima dos agricultores, permite logo também ver a olho nu portanto, a diferença das várias técnicas que se possam utilizar e do seu resultado. Sim, estes projetos são fundamentais para mostrarmos aos agricultores no terreno e sensibilizarmos de que práticas é que podem ser aplicadas para melhorar estes solos, que são solos esqueléticos e com pouquíssima aptidão para a agricultura, e tentar sensibilizar de que forma é que podemos utilizar melhores técnicas e melhores práticas. Quando se tem bons solos e bons declives, é fácil fazer agricultura. Quando temos as condições que vigoram aqui no Parque Natural do Val do Guadiana, em que os solos são delgados, os declives acentuados, o clima pouco propício, com precipitações escassas e irregulares, as soluções não passam pelas mesmas soluções que se têm noutros locais. Por exemplo, os projetos de regadio não são de todo ou muito escassamente aplicáveis nestas áreas. Desde logo pelo declive, desde logo porque os solos não permitem culturas mais intensivas. Este ecossistema tem um paradigma próprio e por isso envolve, ou devia envolver, mais estudos, mais ações de formação junto dos agricultores, mais transmissão de conhecimento para os verdadeiros intervenientes no sistema, de forma que possamos tirar daqui o melhor proveito possível destas condições naturais. Além de que estamos numa zona privilegiada, não só em termos de uma agricultura diferente que se pode fazer, como também da reserva de biodiversidade que constitui este vale. A questão da experimentação e da ciência só faz sentido se os resultados forem comunicados e se os agricultores e as pessoas interessadas tiverem acesso a essa informação. E essa é a finalidade da ciência, não só fazer evoluir o conhecimento científico, mas também poder divulgar quais são as melhores práticas, qual é a relevância do recurso solo, porque estamos no Centro Experimental de Erosão de Solos do Val Formoso e, consequentemente, aquilo que me preocupa é a conservação deste recurso, não só a conservação do recurso, mas também vê-lo de uma forma integrada, de maneira a que os agricultores possam fazer uma utilização mais, eu diria, mais conservadora desse recurso, mas também sem perder produtividade, porque, no fundo, aquilo que nós analisamos são sistemas. E os sistemas têm diferentes componentes. Contribuir cada um deles é dar um pouco luz às soluções dos problemas que se vive nestas áreas marginais, de solos pobres e que frequentemente necessitam, obviamente, de atenção e de práticas de conservação.
Bem, eu penso que estas ações de formação são de extrema importância para o contexto agrícola, principalmente nesta região. Estamos a falar numa região de zonas e terrenos pobres, em que todas estas medidas, e principalmente esta a nível de conservação do solo, nos poderá trazer uma informação pertinente que nós possamos aplicar, nomeadamente todas estas questões que foram faladas, da sementeira direta, todas as lavouras em curvas de nível, tudo isto me parece bastante pertinente em termos de aplicação. Em termos de melhoramento que nós podíamos fazer, eu, por exemplo, em termos da minha parte agrícola, talvez possa melhorar recorrendo à utilização de sementeiras diretas, recorrendo à questão de beneficiar a matéria orgânica do solo, que é de extrema importância a nível de pastagens, que é um dos assuntos que a mim é bastante pertinente, tendo em conta que tenho algum efetivo pecuário, tirar daí alguma utilidade, que isso é importante para que nós possamos ir tirando resultados e conclusões que possamos aplicar no dia a dia. Estão a ver como é que eles crescem, certo? E estes aqui assim, não é necessário cortar porque ela própria vai tomar conta deles. As árvores estão cá há milhões de anos, elas são árvores porque têm um fusto alto, elas não precisam de nós para sobreviver e ter um tronco alto. Nós é que precisamos de as podar para ter um fusto, para o caso da cortiça, ter um fusto alto, e no caso das azinheiras não ter também azinheiras assim que também não servem para nada, não é? Ora, aqui estão a ver esta azinheira, ela foi crescendo, ela teve aqui um ramo, aqui embaixo, que já foi cortado, que foi a primeira forca. Ela desenvolveu isto, entretanto foi cortada. Aqui está a desenvolver a segunda forca. Estão a ver? Só que está baixa. Esta forca já devia ter sido cortada. Os problemas maiores que nós temos aqui no Concelho de Mértola é porque isto é uma zona realmente muito seca, com um nível de pluviosidade muito baixa e digamos, os sobreiros são árvores que requerem alguma, digamos, algum nível de chuva mais elevado e de facto tem havido alguns problemas. Eu não tenho ainda sentido muito isso porque as árvores têm-se perdido poucas de todas as árvores que eu aqui plantei. Como vocês podem ver, são poucas as falhas que aqui há e penso que tem seguido digamos, o caminho certo. Muitas vezes a gradagem, nós matamos as árvores com a primeira gradagem. Se elas ainda têm profundidade suficiente, ainda tem aqui um segundo sistema que está no eixo da árvore, que as vai mantendo vivas. Mas a curva de crescimento, se elas podiam atingir o percentil 100, já não passam do 20 e às vezes até abaixo do percentil que podiam atingir. Portanto, em termos de produção de cortiça, são destruídas a sua capacidade produtiva para sempre. Se utilizarmos boas práticas, sementeira direta, se fizermos uma série de práticas corretas, evidentemente que conseguimos sérias perspectivas, não é? Nem sempre as coisas não são más. A tecnologia pode ser, se for bem empregue, e se nós conhecermos exatamente, e aí é o que eu acho que falha, porque há muito, aqui a margem esquerda, por exemplo, nós temos pouquíssimas universidades a trabalhar aqui. Aqui falta muito conhecimento e leva muitas vezes a que depois, em vez de se operar racionalmente, opera-se, vai-se experimentando, não é? E muitas vezes mesmo a técnica agropecuária está mal ajustada para aqui. Portanto, e antes de iniciarmos o trabalho de poda, por assim dizer, temos que conhecer as árvores, né? Tentar conhecer o seu desenvolvimento, o seu comportamento
a sua estrutura e depois saber onde intervir. A execução das podas é mais uma ajuda que nós damos, que o homem dá às árvores, por uma coisa que que a natureza leva muito tempo a fazer. O que é que aqui nos salta à vista? Salta aqui dois ramos que interessa, se calhar, já eliminar. Portanto, será este, já está aqui a engrossar, ele já está aí também para cima, e este, que além de ir para cima, está já a espraiar muito. É óbvio que a ciência não pode andar alheada da prática e isto acho que é uma lacuna que tem existido, aliás, tem prevalecido e que temos que ultrapassar, porque eu, por exemplo, no caso de hoje, aprendi aqui uma nova técnica. Se me perguntarem se já estou a acreditá-la, ainda não estou. Eu também sou técnico, mas ainda não estou. No entanto, vejo muitos reflexos, principalmente da prática, que vamos ter que convencer, não é? Se efetivamente, uma vez que se está a implantar este novo método, é porque já foi estudado e que dá garantias. Nesse sentido, agora, temos que aculturar, se calhar, algumas pessoas, principalmente os proprietários, não é? Porque os proprietários estão habituados e têm eles uma sabedoria de conhecimento ao longo dos anos. Porque é assim, principalmente aqui no Sobreiro, nós aqui temos que olhar em dois prismas, é a condução da árvore e a produção da cortiça. Portanto, nós podemos estar a conduzir muito bem a nossa árvore, mas depois o resultado, ou seja, o proveito que nós vamos ter dessa árvore, pode não ser o ideal com esta nova forma. Portanto, é isso que nós temos que associar e é isso que eles, muitas das vezes, estão ali a debater, que não concordam muito, porque há ali ações que se faz na árvore que daqui a uns anos poderão ter algum resultado negativo. Eu penso que isso tudo foi estudado e foi equacionado, não é? Para se tomar esta ação. Agora, não há dúvida nenhuma que cada vez mais nós temos que associar a parte científica, porque também devido a estas alterações climáticas que temos tido, não é? E isto também é auxiliar as próprias plantas nesta fase difícil que elas têm, porque principalmente a escassez de água, não é? O verão muito comprido e o inverno completamente diferente do que estavam habituados. Portanto, nós seres humanos temos uma adaptação mais fácil. As plantas não, as plantas vai ser, se não forem ajudadas, ao longo do tempo é que elas vão lá conseguir chegar. E nós estamos tentando aqui fazer com que elas não sofram tanto e consigam ser mais rápidas na sua adaptação. Portanto, e aí sim a ciência tem que andar de braço dado e tem que vir aqui ao terreno falar com os nossos produtores, com os agricultores, porque são eles que estão a investir, não é? E são eles que querem os resultados. E é óbvio que esse resultado é muito mais célere se tiver essa ajuda. Uma das ideias que nós trouxemos aqui foi como é que nós mitigamos os efeitos das alterações climáticas e a ideia que se tentou transmitir é que o solo é o elemento principal. Estão cá as árvores, estão cá os arbustos, estão cá as ervas, mas o solo é o elemento principal. Há que conservar o solo, há que minimizar os riscos de erosão, há que fazer a cobertura do próprio solo, mesmo que não seja uma prática muito comum e que até vá contra alguns chavões que nós costumamos ouvir falar, como a necessidade de fazer a gestão dos arbustos, e a gestão de arbustos passa por passar uma grade de discos e limpar o solo na sua totalidade. Isso é completamente errado. Há que haver cobertura, há que haver ensombramento, há que haver nichos de biodiversidade, de espécies polinizadoras, que facilitem os polinizadores, de haver sítios de retenção de umidade e, sobretudo nestas espécies que nos trouxeram aqui, que são montados quer de sopro, quer de vinho, em árvores que têm sistemas radiculares com uma grande expansão lateral e em que nós sabemos que cerca de 30% das raízes estão nos primeiros 30 centímetros do solo, convencer as pessoas que a utilização do corte da grade de discos é interdita. Então, mas isso tem que haver um bocadinho de consciência, que por exemplo, quem anda com um trator, por exemplo, com uma grade, quando chega ao pé de uma árvore, fechar a grade, levá-la quase toda fechada, para ir só riscando 4 ou 5 centímetros ali de cima da terra, para não ir às raízes das árvores.
Isso vai também quem usar a máquina. Porque aqui fora da copa da árvore pode levar aberta para fazer serviço. Agora o pé da árvore não, dentro da copa da árvore. Quando havia mão de obra barata, havia vagar para isto tudo. Isto eram muretes de pedra que são feitos de acordo com uma técnica, não são pedras jogadas para aqui. E a técnica era que as pedras eram todas postas com alguma inclinação, para que quando a água viesse com força demais, o intuito disto, o Daniel depois há de explicar, é reduzir a velocidade de escoamento. Mas as pedras não são postas de qualquer maneira, têm que ser postas inclinadas para trás, para que a água, quando haja torrente, a água ultrapasse desta forma. Se calhar podemos começar por aquela onde estão as ovelhas e depois fazer aqui um percurso para vermos o que é que o tempo de recuperação vai fazendo ou seja, temos aqui um conjunto de 4 parques em que podemos ver, por exemplo, aquele deixou de ter animais no dia 4 de janeiro, não é? Portanto tem neste momento 16 dias de recuperação, aquele ali. E portanto temos aqui 3 grandes unidades que estão subdivididas. Portanto, aquela cerca tem 25 hectares, esta tem uns 23 e qualquer coisa, aquela tem a mesma coisa mais ou menos. Estão subdivididas, aquela em 4 parques, esta em 4 parques, aquela em 3 parques, com cercas elétricas que acabamos de ver, que é o percurso de um rebanho de ovelhas desde o fim de novembro. A volta foi planeada para elas no meio da semana que vem acabarem de comer essa cerca e serem mudadas para o sítio onde vão parir. Não é aqui, né? Portanto, nós levamos-las a parir aqui a 1,5 km em linha reta, porque elas não podem parir a campo. Não podem, ou melhor, elas parem a campo, mas os borreguinhos têm que vir para dentro à noite. Portanto, neste momento temos aqui um grupo de 556 ovelhas, todas gestantes, com diagnóstico feito por ecografia. No cenário de população mundial crescente, com uma população cada vez mais exigente do ponto de vista das suas necessidades alimentares, quer quantitativas, quer qualitativas, e perante recursos degradados, nomeadamente o solo, as boas práticas produtivas impõem-se, sobretudo neste cenário e no cenário no qual nos encontramos, numa zona periférica, na zona de Mértola, no Parque Natural, pelo que o paradigma, do ponto de vista das práticas agrícolas, terá que ser mudado para ser sustentável. Tem que ser sustentável a nível agronómico, tem que ser sustentável a nível ambiental, tem que ser sustentável também a nível económico e portanto, as práticas agrícolas ancestrais, convencionais, que concurso à mobilização dos solos na instalação de culturas, devem ser substituídas por práticas conservacionistas, nomeadamente com a sementeira direta e outras práticas acessórias, como a manutenção de resíduos à superfície e a rotação de culturas também. E onde é que os semeadores de sementeira direta se diferenciam uns do outro? Capacidade de penetração. Tem a ver com o peso por linha de sementeira e qual é o órgão que me ataca ao solo. Em termos de capacidade de penetração, os semeadores, para igual peso, evidente, os semeadores com maior capacidade são de longe os de bico. A seguir aos de bico é este sistema que aqui está de um só disco. E depois temos os sistemas de disco duplo, que naturalmente têm menor capacidade porque eu estou a descarregar o peso por linha em 2 discos e aqui estou a descarregar no solo. E além disso, este disco tem um certo ângulo de ataque. Portanto, em termos de capacidade de penetração, este semeador é mais capaz de penetrar em solo seco do que um semeador de disco duplo desfasado. A pergunta que eu tenho de fazer é, eu quero semear em seco ou não quero semear em seco? Se
Eu quero o semeador apenas para semear forragens, quanto mais cedo semear, melhor, e provavelmente quero fazer muitas sementeiras em seco. Então tenho que privilegiar a capacidade de penetração do semeador. Ou vou buscar um semeador de bico, ou vou buscar um semeador de disco. Aqui estamos a trabalhar em solos de xisto e temos que, como é muito deficitário em fósforo, temos que fazer adubações fosfatadas. Todos os anos ou ano sim, ano não. E temos que implantar leguminosas, sementeira de leguminosas, principalmente trevos subterrâneos e outro tipo de trevos, e essas pastagens ficam no terreno enquanto a gente fizermos a fertilização, mantém-se, porque o único fator que prejudica muito estes trevos é a ausência de fósforo. Portanto, estes solos são muito carentes em fósforo e temos que fazer essa correção. A mobilização aqui é nula, porque a gente implantámos este prado há 5 anos e nunca mais houve mobilização. Fazemos fertilização e pastoreio. O pastoreio começamos a fazer nascer a semente em 15 de setembro e mantemos o pastoreio até o fim de maio. A publicidade e os anos é que mandam a gente como é a forma a gente pode fazer o pastoreio. Fazer um plano a longa distância muitas vezes sai falhado, porque quando chove, anos que chove, é tudo correto, está tudo fácil. Quando não chove, é tudo difícil. O nosso país, apesar de ser um país muito pequenino, tem realidades completamente diferentes a nível de território. Então basta a gente mudar-se aqui da margem esquerda para a direita do Guadiana, já vemos diferenças de uma exploração para outra. É sempre enriquecedor a gente vir. Só tenho pena que depois não venha gente que está mais acima, não é? Porque vêm vocês entidades locais, mas sinto falta de alguém que venha lá de cima, que tome as decisões, de verem e perceberem que realmente a nossa realidade não é igual àquela que está a 100 km, aqui nem se justifica aos 100, né? Temos o Alqueva aqui tão perto que não é minimamente a nossa realidade. Acho que há a falta de interesse de conhecer a nossa realidade para que as medidas sejam mais de acordo com o que o território necessita.